Fala, meus camaradas, hoje eu vou trazer algumas dicas de livros para vocês, para que a gente entenda um pouco mais sobre racismo, certo? Separei alguns livros que eu tenho aqui para que vocês possam ler, possam começar a se engajar. Quem já tem costume de ler ou quem já leu alguma coisa, de repente não leu algum livro que eu vou trazer hoje aqui, eu acho que pode ser muito importante, viu, pessoal? Aproveitar que é o mês, né, da consciência negra, mas o debate sobre racismo tem que estar sempre colocado na mesa, certo? Tem que estar sempre em pauta. Inclusive senti muito a falta desse debate, né? Nas eleições, a gente percebeu como ficou naquele em certos debates aí entre aspas que muitas vezes nem eram debates porque não tinham propostas, eram gritarias mesmo, sobretudo por conta, né, de um certo candidato que tentava o tempo todo só atacar, né? Mas eu não vou falar aqui de política exclusivamente, ou política partidária ou presidencial, mas dos livros, certo? É só esse adendo aí. Por exemplo, né? Tem esse livraço aqui do garoto Silvio. Aqui é o garoto Silvio. Silvio Almeida. Racismo estrutural. Tem algumas críticas da forma como está sendo colocado o termo, né, que ele coloca aqui. Porque está sendo banalizado. Qualquer coisa o pessoal, racismo estrutural, sem entender o que significa. Quando eu vejo a Globo, por exemplo, usando esse termo, eu já fico, porra, não é por aí, eles não entenderam, sabe? O liberalismo não quer entender, não entendeu. Ou quando entende, sabendo do que é a estrutura que ele está falando aqui, aí tenta passar uma nova roupagem, uma nova amostragem daquilo que seria a estrutura que ele coloca aqui. Mas você tem que ler, viu? Algumas pessoas dizem que é uma leitura difícil, né, técnica, porque é um livro de teoria social, como ele fala aqui, certo? Então, ele fala... Mas eu acho bem bacana porque Silvio ele é muito didático, muito mesmo. A leitura dele, dos textos dele é muito dinâmica, é muito tranquila, né? Então assim, ó, não sei se dá pra ver aqui, que ele fala sobre raça e racismo. Ele traz uma categoria histórica primeiro para explicar tudo certinho, para depois ir conceituando e falando o que é estrutura, como o racismo se provoca mediante um processo político, histórico, como o racismo está também na economia, no direito, ou que tipo de relação existe entre essas áreas das ciências sociais, sabe? É, sobre, deixa eu ver o que é que ele trata mais aqui, sobre racismo e economia, ideologia também, racismo em política. Então eu acho bem didático, certo? Mas algumas pessoas já falaram que tem dificuldade, até alguns professores tal, que é um livro de teoria social, né? Mas eu acho bem bacana. Aí, por exemplo, você que está começando, nunca leu nada, né? Esse daqui da Djamila, embora eu nutra algumas divergências teóricas, sobretudo com alguns termos, né, que ela utiliza, mas é bem bacana para você se engajar, pelo menos, sobre o tema. Porque aqui eu acho que sai de cabeça para baixo aí, né? Mas Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, certo? Livretinho, a leitura é sossegada. E aqui eu trago, porra, esse camarada aqui é da hora, viu? Aqui eu tô falando de Frantz Fanon, revolucionário, psiquiatra, que ajudou na libertação da Argélia pela colonização francesa. Então, teórico, assim, de uma dimensão prática e da teoria também política muito importante e que trata do assunto racismo com uma categoria histórica muito crítica, certo? Inclusive ele é às vezes esquecido por uma certa literatura também liberal, mesmo uma literatura do movimento negro também, porque ele traz críticas que são bem ferrenhas, certo? Frantz Fanon, bom demais aqui. Pele Negra, Máscaras Brancas é o nome do livro, beleza? E aqui vamos para uma das maiores pensadoras, acho que da história mesmo, né? Lélia Gonzalez. Não é só do Brasil não. Lélia Gonzalez, pessoal. Por um feminismo afro-latino-americano, que aqui reúne uma série de textos que ela escreveu, entrevista, sabe, trabalhos acadêmicos, ensaios, bem completo. Também tem alguns textos assim mais difíceis, outros mais fáceis. Aí depende da sua relação com a literatura mesmo, se você já leu alguma coisa. Deixa eu ver aqui, só para ler um pouquinho aqui do sumário.
Por exemplo, aqui, cultura, etnicidade e trabalho, efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher. E, pô, assim, uma sessão de espancamento, pô, como eu gosto de falar, é uma sessão de espancamento contra o feminismo liberal, não é só a questão do feminismo branco, não. Que ela não fica nesse debate, às vezes, muito limitado de branco, preto, não. Ela é um feminismo, ela é contra, ela bate, arrebenta, espanca o feminismo liberal. É isso que ela machuca com gosto. Machuca, claro, né? Do ponto de vista da teoria. Tá aqui. Aqui já é um livreto mais, né? Um pouquinho mais. Mas é bom, viu? Lélia Gonzalez é uma pensadora importantíssima, camaradas. A leitura dela é fundamental. E por último, Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala. Também um tipo de livro e literatura muito esquecido, mesmo dentro do movimento negro, certo? E assim, eu acho que talvez seja o livro mais importante desses aqui, porque ele traz toda uma categoria histórica e crítica que a gente não vê nos outros aqui. Talvez não comparando, né? Mas cada um tem suas valências, né? Mas Clóvis Moura, por exemplo, ele trata aqui das táticas dos escravizados, das insurreições, os escravos nos movimentos políticos. Ele traz uma categoria bem complexa das revoltas e tática de luta dos escravizados, que sobretudo na época que ele escreveu não era comum que fosse abordado dessa forma, porque na literatura aí liberal, mais pró-status quo, né? Ou seja, mais pró-sistema, trazia sempre de uma forma que parecia que aqueles que foram escravizados não lutavam, não se organizavam. E aqui, pelo contrário, Clóvis Moura ele demonstra muito bem como é que havia as organizações dos palmares, como é que eles se organizavam para lutar, como os escravizados se reuniam, quais as táticas que eles usavam, o movimento político que representava também essa organização, algumas comunas que eram formadas, em todo um processo histórico abordado mediante uma perspectiva política, social, jurídica, sociológica, que ele traz aqui, que é muito interessante, por vezes esquecida. Sobretudo se a gente pega nessa teoria que é a dominante, né? Aí Clóvis Moura realmente não tem espaço, mas que é um dos pensadores mais importantes do Brasil, sem dúvida. Esse livro tem em PDF, né? Então obviamente eu não pude mostrar aqui para vocês, viu? Qualquer coisa, se alguém quiser, tiver interesse, pode falar comigo. Mas são livros extremamente importantes, camaradas. Vale a leitura. Mês da Consciência Negra, o debate sobre racismo tem que estar sempre colocado em pauta, beleza? Estamos juntos. Se quiserem mais dicas, falem aí que eu trago mais, beleza? Valeu!